Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da briga do Trump com o Canadá, tá? Porque o que está acontecendo é que está ajudando a esquerda canadense, mas parece realmente uma briga em que o Canadá rompeu com os Estados Unidos, né? É lógico, o Trump tem alegado que, mas o Canadá é menor do que o Texas em termos de economia, né? E, de fato, a economia do Canadá é muito menor do que a americana e coisa e tal, mas não muda o fato de que o Canadá, até então, era um parceiro comercial americano. O que assusta nessa história toda é a falta de compreensão econômica do Trump. O Trump parece que está vivendo o mercantilismo do século XVI, século XVII, a ideia burra de que não, que tem que ter entrar dólar, que o Trump falou que o Canadá, que os Estados Unidos subsidia o Canadá, porque na verdade o que ele quer dizer é que a conta comercial é positiva para o Canadá recebe mais dólares do que paga para os Estados Unidos. Só que esse tipo de coisa ignora o fato de que se está indo dinheiro dos Estados Unidos para o Canadá é porque estão vindo bens do Canadá para os Estados Unidos. E esses bens têm valor econômico para o povo americano, porque se não tivesse, não seriam comprados pelos americanos, não é mesmo? Ou seja, essa ideia burra de que só o dinheiro que conta no final, que a gente está subsidiando o Canadá, isso é uma ideia idiota e que, de novo, acaba causando a ruína, porque você diminui o número de comércio. O que cria riqueza no mundo é comércio. Os Estados Unidos virou a potência que virou exatamente porque faz muito comércio com um monte de gente. Era dos países menos protecionistas que tem no mundo. O Brasil é muito mais fechado. O Brasil tem muito mais tarifa que os Estados Unidos. Isso quer dizer que ajuda o Brasil? Não, não ajuda porcaria nenhuma o Brasil. Olha como é que a gente está na merda aqui. É o que eu falo, tem que tirar a tarifa mesmo, tem que ter a competição global. Quanto mais se compra e se vende, melhor para todo mundo, né? Enfim, uma lambança do Trump. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Banqueiro Anarquista, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falei para vocês. O problema dessas tarifas do Trump é justamente o fato de que não tem justificativa nenhuma para isso, né? O Canadá sempre foi um parceiro americano, por mais que seja um governo de esquerda, por mais que o governo de esquerda do Canadá tenha sido muito crítico ao Trump no primeiro governo dele, você tem aquele problema que eu falei para vocês, que dá a impressão é que essa briga do Trump com a Europa, com o Canadá e com o México, é porque esses países criticaram o Trump lá atrás, em 2020. Sendo que, no final das contas, espera aí, o povo americano não quer o presidente para fazer vingança contra outros países. O povo americano quer um presidente que vai levar prosperidade ao povo. Essa é a ideia, né? Todo mundo quer ter mais prosperidade, mais dinheiro, melhorar de vida, né? Enfim, o Trump fica com essa brincadeira de mercantilismo, de fechar as fronteiras, não de tarifa. Olha essa ideia maluca do Trump de dizer que não, porque a gente subsidia o Canadá, a gente que ajuda o Canadá porque tem um superávit na balança comercial com o Canadá. Que loucura isso, isso não tem lógica nenhuma, o Trump sabe disso, ele não pode ser tão burro a ponto de não perceber isso, né? Como eu expliquei para vocês, ok, né, a balança comercial está favorável para um lado, quer dizer que vai mais dinheiro para um lado do que para o outro. E tipicamente, governos gostam mais quando o dinheiro está entrando no seu país, por quê? Porque é mais fácil você taxar o valor em reais, ou em dólares, ou em qualquer moeda, né? É por isso que os governos gostam muito desse negócio de protecionismo, mas para o país como um todo, para a economia do país como um todo, isso é ruim, porque, de novo, se algum americano comprou alguma coisa do Canadá, é porque a coisa do Canadá que foi comprada valia mais para aquele americano do que o dinheiro que estava na mão dele. Então ele entregou o dinheiro para o Canadá, é verdade? Sim, mas recebeu a coisa, né? Ele comprou alguma coisa. Então a riqueza geral dos Estados Unidos cresceu também por conta dessa transação voluntária, né? E, de novo, só quem se beneficia do dinheiro, só quem tem incentivo para dizer que, não, mas o dinheiro é melhor do que a coisa, é o governo, porque é mais fácil o governo taxar o dinheiro do que taxar a coisa em si, né? Aliás, a história da humanidade é cheia de episódios em que governos fazem coisas pela facilidade de cobrar impostos, né? O governo é uma entidade mafiosa, é uma quadrilha que é usada para roubar a população. Então eles querem sempre buscar esse tipo de coisa. Tem uma história, eu não sei se é verdadeira ou não, de que, vocês sabem que tem algumas religiões que proíbem carne de porco, né? Por exemplo, o judaísmo, os muçulmanos não comem carne de porco, né?
E é uma coisa que é meio estranha você pensar nisso, né? Porque, poxa, porco é um animal que é excelente para tudo que você possa imaginar. Primeiro que a carne é muito saborosa, tem um monte de vantagens. É um animal que cumpre dois papéis ao mesmo tempo. Ele se livra do lixo e, ao mesmo tempo, dá carne para as pessoas. Então, assim, o porco é maravilhoso, né? E eu adoro carne de porco. Enfim, e reza essa lenda, eu não sei se isso é verdade, de que isso começou justamente porque governos lá no Oriente Médio, na época, queriam cobrar imposto. Na época, você não tinha ainda dinheiro propriamente dito, né? A gente está falando aqui 3.000 anos antes de Cristo, né? Ainda não tinha dinheiro. As pirâmides do Egito, por exemplo, foram construídas com trabalhadores voluntários, que recebiam em cevada e cerveja. Recebia, né, era a troca, era o escambo. Você trabalhava e recebia em cevada e cerveja para você. Ou seja, você já tinha essas trocas econômicas, né, mas não tinha dinheiro ainda. E qual que é o problema? O governo queria cobrar imposto das pessoas. Se você tem uma vaca, você pode cobrar imposto da vaca. É o leite. Você tira o leite, né, o cara paga o leite para o governo, é o imposto do governo. Né? Se você tem galinha, você cobra os ovos da pessoa como imposto, é fácil. Como é que você cobra imposto do porco? Não tem como cobrar imposto, porque o porco você tem que matar ele, aí acabou o porco, você pegou o porco todo para você. Ou seja, repara como é que... o que diz essa lenda, eu confesso para vocês que eu não sei se isso é verdade ou não, é por isso que em muitos lugares do Oriente Médio se tornou um tabu comer carne de porco, porque o governo dizia que era ruim, que era pecaminoso, que fazia mal para você. Hoje em dia tem algumas pessoas que falam ainda, não, porque pode dar tênia no cérebro, pode dar... até pode, mas pô, tem que ser uma carne muito mal feita, né? Tem que ser comer carne de porco crua, né? Realmente, comer carne de porco crua é ruim, não comam. Mas a carne de porco bem preparada, né? Enfim, isso é só um parênteses aqui. Fica o Trump com essa ideia atrasada de 3.000 anos antes de Cristo, que dinheiro é melhor do que a coisa, e arrumou essa briga com o Canadá. O Canadá não teve em momento algum, tem querela com os Estados Unidos, tem briga, ao contrário, sempre teve uma integração excelente. A fronteira Estados Unidos-Canadá é super tranquila em vários lugares, o pessoal atravessa sem nem nada lá, né? Enfim, e o que aconteceu? Quando o Trump impôs essa multa lá no início do governo dele, depois ele voltou atrás. Eu até achei no primeiro momento que ele estava fazendo a coisa certa. Ah não, o Trump só quer se negociar numa posição de força. Beleza, é uma jogada meio ruim, né? Uma jogada meio de bully, né? De você querer forçar, mostrar sua força pro outro lado. Mas, assim, dos males o menor, se é só isso, beleza. Só que agora ele botou de novo, e aparentemente no dia 2 de abril vai começar a valer a tarifa mesmo, né? O Trump disse que teve uma ótima conversa com Carney, mas que manterá as tarifas sobre o Canadá. Ou seja, ele tá realmente com a ideia mercantilista na cabeça. Que coisa atrasada. Quem é essa equipe que está por trás do Trump com um monte de ideia idiota, cara? Como é que pode isso? É um absurdo realmente. E aí o que está acontecendo por lá? O que está acontecendo por lá é que está favorecendo a esquerda, né? O Partido Liberal do Canadá, que era o partido do Justin Trudeau. O Justin Trudeau já saiu, entrou o Carney, né? Foi eleito agora, e o Partido Liberal estava caindo, né? O Partido Conservador do Poilievre estava crescendo. Agora, olha só como é que já estão aqui as expectativas para a eleição esse ano. Já está o Partido Liberal na frente do Conservador aqui, ó. Você já tem aqui, olha só, a mudança daqui. Foi exatamente com a posse do Trump. Começou a posse do Trump, começou o Partido Liberal melhorar e o Partido Conservador cair. Isso é um pesadelo para a gente aqui no Brasil também, tá? Porque, olha só, isso pode acontecer aqui no Brasil também. O Trump pode acabar dando uma folga para o Lula. E eu vou até dizer para vocês qual é a folga que o Lula pode ganhar com essa história do Trump. Seria bom para o Brasil, tá? No final das contas, assim, eu torço muito para o Lula se fuder completamente, mas o Brasil, eu quero prosperidade para todo mundo aqui, né? E o que seria o caso? Olha só, o Canadá está buscando laços comerciais com a União Europeia em meio a ameaças tarifárias do Trump. Ou seja, o Canadá está querendo entrar para a União Europeia. Chegaram a falar em botar o Canadá dentro da União Europeia, né? Aí o Trump ficou nervoso, falou, não, porque se eles fizerem acordo, a gente vai botar tarifas em larga escala. Ou seja, se não deu certo a tarifa, eu vou botar mais tarifa ainda. O Trump não está percebendo que essas tarifas todas, quem está pagando é o consumidor americano, meu amigo. Ele está usando uma arma que vai se voltar contra ele muito rapidamente. Ele está achando que ele pode ficar botando essas tarifas todas aí, ele vai se ferrar completamente por lá, vai perder popularidade completamente. E aí que eu falo para vocês, olha a oportunidade que tem o pessoal do Lula. É que eu acho que o governo Lula só tem idiota ali, só tem gente com débil mental nesse governo do Lula. Mas olha a oportunidade de tentar convencer a União Europeia a fazer o acordo do Mercosul de novo. Aproveitar que o Trump está agora com essa picuinha de mercantilismo e, porra, tentar fechar esse negócio. Por quê?
Porque um concorrente direto do Brasil na União Europeia é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande produtor comercial de agricultura. Né? A gente tende a achar que os Estados Unidos é só tecnologia de ponta e coisa e tal, mas eles também têm um agro muito forte lá. E o agro deles pode estar com um problema na União Europeia, e o agro brasileiro pode ter essa oportunidade agora. Da mesma forma que o Canadá está tendo essa ligação ali, o Brasil podia aproveitar essa janela de oportunidade com as idiotices que o Trump está fazendo para tentar fechar esse acordo do Mercosul, tentar insistir com a Europa. Uma coisa que até pouco tempo atrás o pessoal lá não queria de jeito nenhum, agora com esse repúdio que os europeus estão sentindo do Trump, talvez vire uma coisa mais palatável para os líderes europeus, porque vocês sabem, né, o acordo do Mercosul com a Europa não foi por causa de Bolsonaro, mas também não foi por causa do Lula. Foi porque também não saiu de um lado nem de outro, porque os europeus têm medo da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é muito mais efetiva que a europeia, muito mais eficiente que a europeia, então eles temem que haveria uma inundação de produtos brasileiros lá. Lá em Portugal, lá na Europa, eles dizem que o Brasil subsidia a agricultura. Na verdade, o Brasil tem o Plano Safra, mas o Plano Safra é ridículo em termos de subsídio, de financiamento de agricultura. O grosso do financiamento brasileiro é privado mesmo, porque realmente tem uma eficiência econômica muito grande a agricultura brasileira, né? No final das contas, o ponto é bom para os europeus você ter esse acordo com o Brasil. Ah, mas prejudica os fazendeiros europeus. Prejudica os fazendeiros europeus, não tenha dúvida nenhuma que prejudica. Mas aí que tá. Uma vez que você vai estar tirando os Estados Unidos dessa parada, o Brasil pode entrar como uma grande oportunidade. É uma janela de oportunidade que não vai durar muito tempo, porque escreve o que eu estou te falando, o Trump vai ter que voltar atrás. Ou ele vai ter que voltar atrás porque ele vai perceber que vai dar merda e ele vai voltar atrás, ou ele vai ter que voltar atrás porque deu merda e ele vai perder as eleições legislativas do ano que vem e vai ter que voltar atrás. Então a gente tem um intervalo aí de um ano aí, entre agora e as eleições legislativas do ano que vem, um ano, quase 2 anos, né? Porque vai ser no final do ano que vem a eleição legislativa lá nos Estados Unidos, para tentar aproveitar essa ojeriza que está todo mundo do Trump aí por conta das tarifas, né? Isso seria bom para o Brasil. Mas é o que eu falo para vocês, isso também tem o potencial de ajudar o Lula no final das contas, né? Olha isso daqui, isso aqui é um pavor. O Lula, a gente está vendo aqui a trajetória do Lula, caindo, de repente subindo. Agora, é verdade também que tem um outro aspecto nisso daqui que eu falo também, né? O Lula está achando que brigar com os Estados Unidos vai ajudar a popularidade dele aqui, porque ele está olhando esse tipo de gráfico. A verdade é que nesse caso aqui, há uma injustiça feita pelo Trump contra o Canadá. É evidente que as pessoas no Canadá estão se sentindo atacadas pelo Trump. É evidente que as pessoas na Europa estão se sentindo atacadas pelo Trump. No caso do Brasil, não, a injustiça é do governo Lula. O governo Lula deu um golpe, a gente está vivendo uma ditadura do judiciário aqui no Brasil. Então não é uma coisa tão ruim assim se o Trump botar tarifa para cá. Eu tenho certeza que vai ter pelo menos uma parte significativa da população brasileira que não vai se sentir tocada com isso. O Lula está doido para ter isso daqui. Eu acho que não vai ter. Eles estão, ainda mais se forem sanções no Alexandre de Moraes, não vai ter esse tipo de coisa. Se for sanções no Brasil, pode ser que tenha, realmente, infelizmente, pode ser que tenha, realmente isso ajude a popularidade do Lula aqui mais do que a gente gostaria, né? Esse fenômeno está acontecendo na Europa e também está acontecendo no México. Tem que tomar muito cuidado com isso. O Trump, eu já falei para vocês, tal como qualquer político, tem algumas coisas que eu gosto no Trump. Eu acho que ele está certo, cortar gasto do Estado tem que cortar mesmo. O Estado não serve para nada. Quando gasta dinheiro, sempre gasta mal. Tem que cortar a porra toda. Cortar o MEC, putz, está certíssimo o Trump, mas tem que tomar cuidado, economia é outra parada, economia é muito importante para deixar na mão de político, deixa o pessoal fazer comércio do jeito que quiser, esquece tarifa, tarifa só atrapalha, imposto só atrapalha. E lógico que eu também tenho a grande discussão com relação à Ucrânia, mas nisso, parece que até o Trump já está se dando conta de que foi enganado pela galera que está sendo passado para trás pelo Putin, né? No final das contas, já está voltando atrás de um monte de coisa, já voltou com ajuda para a Ucrânia, já voltou com ajuda para buscar as crianças desaparecidas da Ucrânia. Repara, o Trump pode ser consertado, pode ser que o Trump conserte e evite esse erro aqui, hein? Vamos torcer para que isso aconteça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.